tinha 1 ano de idade e houve um trauma lá, seu pai e sua mãe te fez uma admoestação, pá. Isso é entrar na sujeira. Você percebeu o medo que a gente tem de olhar a gente no espelho e falar, poxa, essa você se fudeu. Aí não, aí você devia ter feito diferente, não é? É difícil. Então, é essa sujeira, não é só essa sujeira fácil de ser vista, não, é aquela sujeira que não se vê. Então, aparentemente, o livro, ele é confuso, porque, vamos lá, vamos trabalhar com o livro. Claro que todo mundo aqui leu, né? Alguns leram até 3 vezes, não é isso? Com certeza. Então, vejamos, você abre o livro, pá, vai na página 3, começa o livro. Aí ele vem assim: turvo, turvo, a turva mão do sopro contra o muro, escuro, menos, menos, menos que escuro, menos que mole e duro, menos que fosso e muro, menos que furo, escuro, mais que escuro, claro, como água, como pluma, claro, mais que claro, claro, coisa alguma e tudo, ou quase. Um bicho que o universo fabrica e vem sonhando desde as entranhas. Azul era o gato, azul era o galo, azul o cavalo, azul teu cu. Então veja, você vai entrando e tal, primeiro que é tudo muito confuso, turvo, turvo, mais que turvo, turvo, pá, não é? São imagens, são flashes, são imagens jogadas assim. Aí depois entra um azul aqui muito bonitinho e no meio do azul vem teu cu. Então, de cara, ele já faz uma ruptura, mas ele não se dá por satisfeito. Então, além da forma, da maneira como isso está no papel, ele continua agora como se fosse um texto em prosa. Tua gengiva igual à tua bucetinha, que parecia sorrir entre as folhas de banana, entre os cheiros de flor e bosta de porco, aberta como uma boca do corpo, não como a tua boca de palavras, como ainda... Percebeu? Tá. Então aqui, o primeiro conjunto de poesias, ele se inicia deste modo. Um modo absolutamente ilógico, irreal, absolutamente sem nenhum sentido aparente, parece que não há nenhum nexo no que está sendo dito. Não é? Mas por quê? Então, vamos analisar o livro como um todo. Vamos pegar o seguinte. Este início aparente, ele é só aparente, né? Esse início de aparente bagunça. O livro, ele é todo escrito dentro de uma organização, de uma estrutura muito clara, muito definida, não é aleatório, não é apropriação surrealista, nada disso. É um poema livro, ele chama poema sujo. Então, é como se você lesse um poema só, o livro todo. Só que, como eu disse, ele é bem estruturado, ele tem toda uma organização interna, e essa organização permite o seguinte: ele é um poema só, é um poema livro, porém ele é dividido em vários poemas. Existem vários poemas ao longo do poema sujo. Então eles são vários poemas. E é possível agrupá-los em 9 sessões, vamos assim dizer. Então, a primeira sessão, que é essa aqui, eu daria o nome assim de o estágio pré-fala. Antes de qualquer elaboração racional do pensamento. É como se fosse aquele processo do sonho, né? Você imagina quantos sonhos nós já tivemos que funcionam mais ou menos assim, né? Eu sonhei que acordei na minha cama, abri a porta do quarto, estava entrando na cozinha da casa de não sei quem, não é? As coisas vão sem lógica nenhuma. Então, este começo, ele é ilógico exatamente por isso. Ele quer furar o turvo, a mão, o escuro. Então, para entrar neste seu consciente, ele vai buscar o inconsciente, ele vai através do seu estágio, então, que eu chamaria pré-fala. Então, quando ele vem aqui com essa, na tua gengiva, tá nas folhas de banana, né, são imagens que ele começa a ver, que são imagens da sua infância. Basicamente, esse período que ele está narrando, ele é de 1930, ele é de setembro de 1930.
Então, digamos aqui que ele está narrando a sua infância aí por volta dos anos 40. Então, digamos, esse período aí. Então, neste início, ele vai... Os poemas que aqui aparecem, compondo essa primeira parte, são poemas que mostram muito esse estágio de pré-fala, antes da formalização, antes de elaboração racional daquilo que que é o pensamento da gente. Só que aí você passa a página e ele continua com essas lembranças, e aí ele abandona um pouco essa coisa mais confusa que estava aqui, e aí ele diz assim: bela, bela, mais que bela, mas como era o nome dela? Não era Helena, nem Vera, nem Nara, nem Gabriela, nem Teresa, nem Maria. Então, aí já começa a verbalizar de uma forma mais clara os nomes, né, de mulheres e tudo. E outra coisa, um intertexto muito gritante aqui. Aqui é um texto de Manuel Bandeira, né? Bela, bela, mais que bela. Ele aproveita do texto do Bandeira e cria aqui. Aqui é um momento intertextual no livro. Depois ele continua, novamente, a enumeração caótica. Aí ele vem: constelações de alfabeto, noites escritas a giz, partilhas de aniversário, domingos de futebol, enterros, corsos, comícios, roleta, bilhar, baralho. Então, observe como ele continua numa enumeração caótica, irracional, ilógica. Ele continua buscando imagens, buscando as imagens lá da sua infância. Então, aí ele vai por aí afora. E chama a atenção, por exemplo, aqui, quem tiver o livro, aí, logo na página 5, uma preocupação que de cara ele vai ter, mesmo quando ele está, nesse momento, fazendo essas enumerações caóticas, que é com relação à finitude, né? A transitoriedade da vida, como que tudo acaba. Então ele cria imagens, por exemplo: um prato de louça ordinária não dura tanto, e as facas se perdem e os garfos se perdem, pela vida caem. Então, ou enferruja, ou é uma madeira que apodrece e acaba. Tudo acaba. Quanta coisa se perde nesta vida, como se perdeu o que eles falavam ali, mastigando. Então, é uma obra dialética, uma obra em que o tempo inteiro, em cada poema você vai sentir que há um diálogo das coisas com elas mesmas, um diálogo do tempo com ele mesmo, um diálogo do tempo com o espaço. Né? Então, quanta coisa se perde nesta vida, como se perdeu o que eles falavam ali. Quer dizer, o que se perde não é só o material também. Quando ele utiliza aqui as imagens e tal, são imagens, são metáforas, mas elas têm uma dimensão de significado muito mais ampla do que o simples material. Aquilo que se fala também, né? Quanta saudade você, né, cada um de nós aqui tem de algumas conversas que foram realizadas à mesa de jantar, pai, a mãe, amigos, tal. E quanta coisa se perdeu. Então ele começa já falando dessa finitude. Então ele vai mostrando como é duro, né? Esse turvo, a turva, mão do sopro, isso tudo. Aí ele vem aqui com mais imagens caóticas e tudo, e dentro de uma enumeração também, ele evoca um pouco aí o lado externo, que é, no caso, a Segunda Guerra Mundial. Então ele fala da Gestapo, da Wehrmacht, das Blitz, né, de Hitler. Então ele evoca também figuras, não vamos ler aqui para não cansar vocês, mas ele vai evocando também essas imagens. Então, de cara, ele já mostra, né, você já sente logo na primeira parte mesmo, aqui nesse primeiro bloco de poemas, que tanto ele está falando do solitário, do ele, né, da coisa só dele, minha infância, aquela menininha, Maria, Vera, não sei quem ver, e também a Segunda Guerra Mundial, que incomodava. Graças a Deus, né, o Brasil é um país que só sofre as consequências das guerras. Né? Nós não temos a história aí de uma guerra vivida, né, caindo em nossa cabeça. Mas as consequências são óbvias, né? E ele evoca isso. E ele evoca também, não só como quem enumera caoticamente imagens e tal, mas ele evoca também como assim: poxa, o que eu tenho com isso? Né? Por que nós temos que pagar por isso? E ele vai citando, vai continuando aqui nessa primeira parte. Ele vai lembrar também um pouquinho de poetas. Interessante aqui, ó, mais um intertexto. É uma obra toda cheia de intertextos. Ele vai pegar
Por exemplo, o Manuel Bandeira, que eu já citei, agora que ele cita nem Bilac, nem Raimundo, os parnasianos. Tuba de alto clangor, lira singela, aqui no intertexto, claramente, do Olavo Bilac, daquele poema Língua Portuguesa. Nem tuba, nem lira grega, soube depois, fala humana, voz de gente, barulho escuro do corpo, intercortado de relâmpagos. Então, ele vai continuar, eu vou saltar aqui vários outros textos, e a página 13 dessa edição, ele inicia o segundo bloco de poemas. Tá? E ele inicia com essa imagem que ele acabou de dizer aqui, ó, intercortado de relâmpagos. Então, se a primeira parte começa com turvo, tal, a segunda parte, que começa aí, né, nessa edição, a página 13, ele começa com claro, claro, mais que claro, raro. O relâmpago clareia os continentes passados. Aí você fecha o livro e tem que chorar meia hora, né? Porque aí ele foi longe, foi... Então aí ele deixa muito claro o que é que ele está fazendo. Então aquela coisa caótica, pré-fala, no início, ela começa a ficar claro, claro, mais que claro, raro. Então o que é raro? É raro o momento vivido, é raro o que eu passei, é raro o que eu estou fazendo. Tudo isso é raro. O que é raro? É precioso. Agora, esse verso que eu acho genial. O relâmpago clareia os continentes passados. Continentes passados. Quantos continentes cada um de nós traz aqui agora, de dentro de si mesmo? Quantos continentes? Vai variar com a idade, né? Só vai variar com a idade. Eu já tenho quase um sistema solar, né? Ué. Mesmo. E mesmo quem tem aí 14, 15, 18 anos, pode ter certeza. Um planeta já está trazendo consigo mesmo. Então isso é incrível. Então, a imagem que ele utiliza nesse segundo bloco já é da luz. Lembra que ele disse aqui, ó? É porque eu pego o que tem de escuro, tarará, tarará, e dou uma luz. E vou dar uma luz. Então, existe uma frase famosa aí usada por um jornalista: é preciso passar o Brasil a limpo. Nada, nós temos que passar a sujo. Chegou o momento, né? A vida, a gente tem que passar a sujo, não é passar a limpo, não. Passar a limpo é muito fácil. Facílimo. Tem que passar a sujo. Por isso que as pessoas têm resistência a gostar desse livro aqui, às vezes. Aí ele fala: noite jasmim junto à casa, vozes perdidas na lama, domingos vazios, água sonhando na tina, parará, parará. Quantas tardes numa tarde. Puxa, aí você fecha o livro de novo, chora uma meia hora. Quantas tardes numa tarde. Ele vai chamar muita atenção também para isso. O um dentro do outro. Né? É toda uma obra de dialética nesse sentido mesmo. Então, quantas tardes existem aqui dentro dessa tarde? É aquela coisa das sensações, né? Eu sou mais movido, e acho que todo mundo, pelas sensações, do que por qualquer outro elemento de razão, de racional. Eu estava ali fora, né, esperando o momento da gente estar aqui, e fiquei bem ali no cantinho, tem um canteirinho, né? Bateu um cheiro de uma tarde, essa tarde eu me lembro, uma tarde fantástica, há mais de X anos atrás. Deixar o X, né? E aí, na memória, eu peguei o livro e li isso aqui. Então, é mais ou menos isso que ocorre. Quantas noites dentro de uma noite. Quantas noites a gente, quantas tardes, acabando de ler aqui. Quantas tardes numa tarde, e era outra, fresca, debaixo das árvores, boas à tarde, na praia do Genipapeiro, ou do outro lado ainda, a tarde maior da cidade. Então, a gente, na verdade, vem carregando, vem trazendo junto com a gente vários tempos, vários momentos, várias sensações. Quer ver, por exemplo, um cheiro, né? Às vezes um determinado cheiro, um perfume, ou até mesmo um mau cheiro, né? Quer ver? Cheiro de jaca com urina ardida. É Recife, é São Luís, é o Nordeste quase todo, miserável. São os mangues, da lama ao caos, não diz o Chico Science, ele vai falar da lama.
é um mangue. Você sabe o que é aquilo? Você já esteve na beira do Capibaribe, Beberibe, para você saber que caatinga, que merda que é aquilo? E, no entanto, é uma delícia lembrar disso. Então, quando eu lembro do cheiro de jaca misturado com urina, é Recife às 3 horas da tarde, com aquele sol batendo em cima daqueles rios. E ele vai falar disso aqui lá na frente, falando de São Luís. Há quantas só numa tarde geral que cobre de nuvens a cidade, tecendo um alto e conosco a história branca da vida qualquer. Da vida qualquer. A valorização da vida de cada um, né, é uma vida qualquer, mas é uma vida que tem a sua significação, é uma vida importante. E ele vai aqui agora, usando uma imagem, usando muitas onomatopeias, ele vem aqui, vai terminar esse segundo bloco, esse segundo agrupamento de poesias, usando bem a onomatopeia, né, a imitação dos ruídos. E só para vocês terem ideia, porque vocês não vão ter paciência de ficar vendo aqui, eu ficar aqui, né, falando assim, tra, 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 aí ele vem, aí ele vai usando vários nomes, vários sons para evocar a locomotiva, o trem. Vocês sabem o que é trem, né? Não, porque o Brasil perdeu o bonde e a esperança e perdeu até os trens. Então, na época que o trem era... eu pergunto se vocês sabem, porque eu acredito que vocês não sabem o que é trem. Porque o trem, por exemplo, para mim, né, acredito que para a Dorival ali também, tem uma significação muito grande. Porque o trem era a forma de ligação, por exemplo, de Montes Claros com o resto do mundo. Era o trem. Eu viajei de trem muitas e muitas vezes. E ele vai falar disso aqui também. No Nordeste, ele lembrando do trem de ferro, vem aqui, piuí, parará, parará. E no final aqui eu quero ler. E ele vem falando do trem exatamente porque o trem era um elemento importante. É uma evocação muito forte na vida dele. Lembra os próprios pais, lembra a família, lembra os amigos brincando na beira do trem, o trem passando, e assim por diante. E ele aqui novamente vai utilizar de intertexto e pega aqui Manuel Bandeira novamente. Café com pão, bolacha não. Café com pão, bolacha não. Vale quem tem. Aí olha bem a poesia social, a poesia engajada. Vale quem tem, vale quem tem, vale quem tem. Vale quem tem, nada vale quem não tem. Nada não vale, nada vale quem nada não tem neste vale. Nada vale quem não tem nada no vale. Tibum. Aí termina a segunda parte. Esse tibum é a locomotiva parando, né, soltando aquele... Então ele termina a segunda parte desse modo. Ele termina a segunda parte evocando isso. Tá, vou falar disso aqui daqui a pouquinho. Boa pergunta. Desculpa, eu pergunto. Não tem desculpa não, para perguntar. Por que o Brasil tem de ser passado a sujo? Qual a diferença de ser passado a limpo para ser passado a sujo? A diferença é que quando a gente passa a limpo, a gente finge que resolveu os problemas. A gente finge que não tem problema nenhum. Que o problema é porque, de acordo com a dinâmica do mercado internacional, nós não podemos equacionar as questões sociais, aquilo. Isso é passar limpo. Agora, quando é passar sujo, a gente fala assim, nós temos um problema sério, sim, de má distribuição de renda. Nós temos um problema de má distribuição de renda que existe por causa disso, 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 disso. Essa é a nossa sujeira, então nós precisamos consertar isso. Essa é a diferença. Passar limpo é fingir que a gente não vê o que está vendo. Boa pergunta. Aqui tem uma outra sobre metalinguagem, eu vou falar daqui a pouquinho. Aí tá, passa a segunda parte, que termina exatamente com o trem de ferro, fazendo e utilizando aí as onomatopeias. E, inclusive, nesse momento da injustiça social, né? Quem estiver com o livro percebe, inclusive, que ele termina em vertical, que é uma característica também do Ferreira Goulart. No primeiro momento da vida poética dele, ele se engajou no movimento concretista. Então, ele também explora a imagem, explora o papel, a distribuição da palavra, junto com o próprio significado. O terceiro bloco
ele vai voltar a trabalhar agora de uma forma mais funda com essa questão dos muitos num só. Então ele vai trabalhar sobre a matéria tempo. Então olha como que ele começa de uma forma muito bonita também. Ele diz assim: muitos dias há num dia só, porque as coisas mesmas os compõem com sua carne ou ferro, que nome tem essa matéria tempo, suja ou não. Então muitos dias há num dia só. E ele vai invocar aqui logo na página seguinte, a página 22, esses muitos dias dentro de um dia só. Então essa imagem recorrente dele, do um dentro do outro, ele vai fazer referência ao seu exílio na Argentina, quando ele estava em Buenos Aires. Então ele fala assim, ó: um às minhas costas, o outro diante dos olhos, vazando um no outro, através de meu corpo. Um tempo nas minhas costas, tempo passado, tempo que já viveu, e outro aqui na minha frente, concreto. Dias que se vazam agora, ambos em pleno coração de Buenos Aires. Às 4 horas desta tarde, de 22 de maio de 1975, 30 anos depois. Então, ele explora a questão do tempo e a questão do um dentro do outro de duas formas. De uma forma genérica, quando ele fala, um tempo para trás, um tempo que seria o tempo já vivido por ele, e o tempo que ele está vivendo aqui na frente. E de uma forma bem concreta, ele fala assim: não, nesse dia, hoje, 22 de abril, estou em Buenos Aires. Então aqui, ao utilizar esse recurso, ao fazer dessa forma, o que ele passa para a gente? A questão do seu exílio, dele estar fora do Brasil. Estava fora e ele fala exatamente onde é que eu estava. Estava em Buenos Aires. Muitos são os dias num só dia, fácil de entender, mas difícil de penetrar. E ele vem agora, falando novamente, aí ele evoca a figura do urubu, dos moradores das palafitas, e o dia do urubu, e o da lata de azeite sol levante. Então ele começa a puxar várias ideias, várias imagens, e todas remetendo muito para a questão social, a questão da pobreza. Quando ele fala aqui de os moradores de palafitas, ele fala do urubu que vai comer uma carniça ali. E aqui ele termina com a imagem da noite, muito interessante, e fala assim, ó: numa noite há muitas noites, mas de modo diferente de como há dias, no dia, especialmente nos bairros onde a luz é pouca. Porque de noite todos os fatos são pardos, e a natureza fecha os olhos coloridos. Então, a questão do bairro que tem, porque de noite todos os fatos são... especialmente nos bairros onde a luz é pouca. Então aqui ele mostra essa poesia engajada, essa preocupação que ele tem de estar o tempo todo mostrando o outro, a realidade social em volta dele, em São Luís do Maranhão, que a gente vai ver daqui a pouco. E ele vem falando muita coisa, não vamos saltando isso aqui. Vale a pena para quem está aqui por causa de vestibular, eu acho que é a maioria, né? A página 31, por exemplo, ele é bem intertextual e lembra bastante a maneira de João Cabral de Melo Neto. Ele é bem Cabral na utilização de símiles, na simetria toda das palavras. Não vou entrar nesse pormenor, não, senão a gente vai se alongando muito. E a página 33 vem aqui um ponto também muito interessante, que ele vai falar novamente da questão social, ele vai evocar ruas aqui, Praça João Lisboa, ele vai citando lugares, e com isso ele mostra a diferença social, as diferenças que existem. E aqui ele vai falar do rio. E como nenhum rio apodrece do mesmo modo que outro rio, aí lembra aquilo que eu falei do cheiro de jaca e tal, que lembra muito Recife, aqui o cheiro também é de São Luís do Maranhão. E ele fala o seguinte: assim o rio Anil apodrecia a seu modo, naquela parte da ilha de São Luís. Mesmo porque, para que outro rio pudesse apodrecer como ele, era preciso que viesse por esse mesmo caminho.
Então, o podre, o sujo, o mau cheiro é uma imagem forte. E é uma imagem que vai remeter à consciência social mesmo. O Nordeste é lindo? É miserável? É também. E não adianta, você vai passar uma noite muito agradável no Recife, mas sentindo o cheiro de merda. Você tem que passar isso a sujo. E ele vem falando tal, e ele volta novamente a lembrar imagens da infância. Então ele fala da lagartixa que foge sobre as folhas secas. Sabe, são coisinhas pequenas que eu acho que tem a ver com a vida de todo mundo. Todo ser humano, né, já parou um dia e viu, né, uma lagartixa fugir por aí, ficar sonhando com aquilo, brincar com aquilo, tal. Eu tenho uma sobrinha que ela nasceu e vive no asfalto, né, e bairro central, tal. Um dia ela viu uma galinha andando, ela falou: ah, isso anda. Ela não sabia que aquilo andava, que aquilo não existia só num plástico dentro de um freezer. Tá. E ele vem fazendo várias imagens e tal, e termina essa terceira parte. Vamos para a quarta, o quarto bloco. Nesse quarto bloco, ele começa aí no meio da página 38, há um pequeno espaço, aí ele vai falar dos pássaros. Então ele vai evocar pássaros. Então ele começa com galo, urubu, bem-te-vi, e vai por aí. Pássaro vermelho e azul e tal. E por trás de cada tipo de pássaro, há um tipo de ocupação profissional. Há bem essa questão social, aí, essa questão também do trabalho. Ele vai valorizar muito, ele vai chamar a atenção para a importância do trabalho para a realização de qualquer ser humano. E ele vai mostrando diferenças sociais. Ele fala da guerra, Segunda Guerra Mundial novamente. E, sobretudo, ele vai falar sobre a indiferença que o ser humano, de modo geral, tem para essas questões sociais. Ele evoca dramas passados da história. E vale a pena que eu vou ler os dois últimos poemetos que compõem a quarta parte. Bom, então voltando aí, a quarta parte na quarta parte os poemas, os versos falam mais disso aí, da história dos pássaros, esses pássaros simbolizando profissões, classe social, tal. O urubu, você já viu onde é que ele fica, né? E ele vai terminar falando o seguinte: salve a mulher de amarelo, ponha de verde no chinelo, mas a mulher de estampado deixa o homem amarrado. Mas essa é a história de pássaros, já de há muito humanizados, pois a história dos pássaros, só os guerreiros conhecem. Só eles a entendem quando o vento, a imagem do vento aqui é interessante, só eles a entendem quando o vento, numa lembrança, sopra nas árvores de São Luís. Então, se é uma característica do Nordeste, de São Luís, Recife, como eu falei, o mau cheiro, essa coisa toda, uma outra característica também é o vento constante, que está sempre soprando. E o vento, ele traz, né, o Bob Dylan já tem aqueles versos maravilhosos, né, The answer is blowing the wind, né, a resposta está no soprar do vento. Então, o vento tem tem toda uma presença até mística mesmo aqui dentro dos versos dele. O vento trazendo a resposta, o vento batendo nos pássaros que voam, e o vento trazendo a memória do poeta. Então, observe que o poeta começou sem palavras, né? Turro, turro, blá, blá, blá. Ele foi ganhando luz, teve o raio e tal, e aqui agora o vento já começa a soprar. Essa imagem é muito forte, é muito gostosa, porque o vento começa a soprar, significa o vento começa a abrir caminho. As minhas lembranças vão se tornando mais claras e menos dolorosas, menos sujas. Ele já evocou tanta coisa. E aí vem a quinta parte. E essa quinta parte, esse conjunto de poemas, só é possível realmente para quem deixou que o vento trouxesse, né? Que o vento fizesse o seu papel de abrir caminho, que é a memória do pai do poeta. Então aí
o tempo inteiro ele está falando do poeta, do pai dele. E falando do pai dele com saudade, lembrando de que foi o pai dele que o levou para passear, para andar de trem e tal. E ele fala o seguinte: não seria correto dizer que a vida de Newton Ferreira, pai dele, escorria ou se gastava entre cofres de camarões, sacas de arroz e paneiros de farinha d'água. Tá? O pai dele era um dono de uma... Como é que chama isso? Chamava Bitaca, na época, um armazém. Armazém vendia tudo. E ele vai chamar a atenção para o pai dele ali, que é o seu Newton Ferreira. E aqui, novamente, ele fala dessa questão de um no outro, a vida que passa. Então ele fala o seguinte: é verdade, porém, que uma esquina mais acima, na Avenida Gomes de Castro, a tarde passava ruidosamente, farfalhando nos oitizeiros como o vento por um relógio de folhas. É que a tarde tem mais velocidades, sendo mais lenta, por exemplo, no esgarçar de um touro de nuvem, que ela agora arrasta iluminada na direção do desterro. Em outras palavras aqui, ele vai falando muito sobre essa questão da tarde, do tempo, a diferença que existe no tempo. Então ele vai mostrar, por exemplo, como que a tarde demorava a passar na venda, lá no boteco, lá do pai dele. Você imagina que o cara fica ali, o vendedor, né, o pai dele ficava lá escorado no balcão, esperando que alguém viesse comprar. Essa tarde demora a passar, né? E já à tarde que ele via lá na rua, né, turbilhão e tal, ali passava mais rápido, né? Então, ele chama atenção para isso e centrando tudo na figura do pai. Ele filtra tudo através do pai dele. E através do pai que ele via isso. E ele vai falar da guerra novamente. As casas, as cidades são apenas lugares por onde, passando, passamos. Então, o próprio espaço, ele tem uma significação. Ele volta ao tema da morte, quando ele fala, por exemplo, dos passos do pai. Mudar de casa já era um aprendizado da morte. Então, quantas vezes a gente, né, muda de uma casa e a gente já sente que está morrendo um pouquinho? Tá, vou falar daqui a pouquinho. Então ele vem falando das casas e vai falar agora. Então vai terminar a segunda parte, a quinta parte, lembrando o pai dele, terminando com o pai dele. Não há nenhum traço naquele chão de mosaico verde e branco. Inutilmente o buscarás também, na sessão desta noite do Poeira. A cidade, no entanto, poderás vê-la do alto praticamente a mesma, com suas ruas e praças, por onde ele caminhava, ele, meu pai. Então, nesse conjunto aqui de poemas, em que ele evoca o pai, fica muito claro isso. Tudo é filtrado através das imagens e das lembranças que ele tem do pai dele. E ele termina mostrando isso. O pai foi embora, tal, mas cada pedaço, cada rua, cada esquina evoca um pouco a presença do meu pai. Então, e é assim, né, que ele vai mostrar muito essa questão do espaço, da lembrança, da memória, o tempo e essa dialética toda. Vamos terminar as 9 partes, depois eu abro espaço para vocês perguntarem, e já tem algumas questões aqui muito interessantes. A sexta parte é toda dedicada com poemas, com versos à cidade de São Luís do Maranhão. Então aí ele vai falar, vai chamar a atenção para esses aspectos que eu já mencionei aqui, né, a sujeira. E interessante que o rio chama Rio Anil, né? É o Rio Anil, é um paradoxo aí. Ele começa de uma forma muito bonita, vale a pena ler ele assim para vocês. Ah, minha cidade verde, minha úmida cidade, constantemente batida de muitos ventos. É o grande barato das cidades, principalmente que eu me lembre, assim, que eu conheço, São Luís e Recife. É esse vento constante, o tempo inteiro, vento. Isso te dá uma sensação muito gostosa, muito agradável. Ele chama atenção para isso. Minha cidade canora. Então, se ele evocava os pássaros lá atrás, então aqui ele fala minha cidade canora, ou seja, minha cidade que canta, minha cidade que canta. E ele vai utilizar aqui redondilhas. Ele, embora
ele não tem uma preocupação com o formalismo, né, com o rigor da métrica e tal, mas volta e meia ele utiliza. Há um momento em que ele utiliza dísticos, aqui ele vai usar redondilha, soneto não, mas às vezes há rima, sim, mas o poema, ele não tem essa preocupação formal, mas ele utiliza, ele não despreza o formalismo, a métrica e a perfeição formal. Aí ele vem falando, vozes, a minha cidade suja, aí ele volta. Então ele chamou de cidade canora, agora é a minha cidade suja. E uma coisa interessante, deixa eu ver se é aqui, aqui mesmo, ele vai lembrar da cidade de São Luís com os nomes de ruas. E realmente, uma das coisas que eu acho mais tristes aqui em Montes Claros são os nomes das ruas. Não significam nada, né? Eu não lembro aqui assim de cabeça um nome de rua aqui que seja um nome bonito, seja poético. Em São Luís é Rua do Sol, Rua da Alegria, Rua da Estrela, Rua do Giz. Pode falando. Pode lembrando aí. A Rua do Sol, então, é uma rua curiosíssima. Você conhece, né? Aquela rua que faz assim a Maranhense? Então, muito bem. Então é uma beleza aquilo ali. Uma das coisas que eu mais achei interessantes foi exatamente isso, o nome das ruas. Aqui, Rua Coronel, Rua General, é General Coronel Deputado. Não é? Nada contra, mas espera aí. Uma cidade bonita, poética como essa, por que não tem aí a Rua do Piqui? A Rua da Banana, a Rua do Feijão Tropeiro. Aí. Pessoas que ninguém conhece, né? Inclusive. Praça da Saudade. Viu que eu não estou falando bobagem? É isso mesmo. Isso é passar sujo. Isso é passar sujo. Sagrada Família, morei lá. Rua Jasmim, tem. Bem lembrado. Bem lembrado. Mas já vai mudar. Vereador fulano, Fernando. Deixa. Eles estão quietinhos lá. Se tivesse um vereador aqui, ele ia sair daqui, ele ia correndo. Na próxima sessão ele ia mudar o nome de todas as ruas. Ainda bem que eles não estão aqui, né? Mas, quer ver, por exemplo, eu tenho uma amiga, ela tem filhas que tiveram que sair de Montes Claros para ir para Belo Horizonte para estudar, para fazer exatamente o vestibular. Chegou lá, a grande gozação da turma em cima delas, eles falavam assim, ó, essa menina aqui vem da cidade, lá tem uma avenida que chama Avenida Sanitária. É feio demais, sabe? Que também não é lá essas coisas, né? Se fosse Avenida do Córrego, pronto, aí que chique. Bah, mas isso é só poesia e isso não é só poesia. Então aí ele vem falando de São Luís. Agora tem aqui uma coisa que eu acho curiosa. Aqui. Eu não vou achar aqui textualmente, mas eu vou lembrar vocês aqui. Ele vai falar de Alcântara. Né? Alcântara, conhece? Também conheço. Alcântara é uma cidade muito curiosa. Ela tem esse nome exatamente porque em homenagem a Dom Pedro de Alcântara. E a história da cidade é exatamente uma cidade construída para receber Dom Pedro. Dom Pedro falou que iria visitá-la, então eles construíram uma cidade para receber Dom Pedro. Até ontem à tarde não tive notícia de ter chegado lá não, mas quem sabe. E o Ferreira Goulart, quando ele começa a evocar aqui a cidade, tá, ele vai lembrar de Alcântara, porque o que existe em Alcântara hoje? As ruínas e a base militar, que hoje os Estados Unidos foram lá e, né? Aquele projeto, aquele
Está lá no Congresso aí para ser votado, mas já é deles. É uma base de lançamento de satélites e tal. Então ele critica isso, a Alcântara completamente vazia, uma cidade linda, são construções fantásticas. Até, eu não sei se você esteve lá recentemente, eu assisti a um programa que discutia exatamente esse projeto militar, essa cooperação militar dos Estados Unidos e do Brasil, e alguém disse que já foi feita toda uma restauração. Você tem notícia disso? Porque quando eu visitei, no século passado, só tinha ruínas e o boteco do seu Josézinho lá, que tinha uma pinga, uma delícia. Por que há paradoxo em Rio Anil? Porque Anil é limpeza, e o Rio Anil ele é sujo, ele é podre, ele recebe todo o esgoto da cidade. Então ele vai terminar aqui, não nas pessoas, nas coisas, na muda carne das coisas, na cona da flor, no oculto falar das águas sozinhas, que a vida passava por sobre nós de avião. Essa imagem aqui do avião é muito interessante porque é uma certa crítica bem contundente que ele faz com relação à cooperação Brasil e Estados Unidos a partir da Segunda Guerra Mundial. O Brasil, nós temos duas bases militares fundadas, criadas pelos Estados Unidos. Em Natal, que é a Barreira do Inferno, onde também são feitos lançamentos espaciais. O Brasil lança foguete, costuma subir e dá certo. Eles costumam... Já caíram, mas tem uns que sobem e ficam lá em cima. Então é Natal, Barreira do Inferno e Alcântara, no Maranhão. Então ele chama atenção para isso, a vida passando sobre nós de avião. Lembrando aí os norte-americanos que chegaram aqui e que conseguiram a cooperação do povo brasileiro. E há um momento muito explícito nessa parte, vocês leiam aí depois, em que ele mostra exatamente isso. E aí o americano chega e paga bem. Então ele agradece as pessoas por receberem, porque graças aos Estados Unidos ali eles pagaram bem. Vocês viram aquele filme For All? Vocês não são ligados no filme brasileiro, né? O filme está aí, é um filme recente, tem de 2 anos. Uma personagem é filho de um sapateiro e ele faz as botas para os soldados norte-americanos e os soldados, aí eles pegam a bota, examinam, good, very good, e pagam a nota preta, o cara fica milionário para os padrões. E Ferreira Goulart chama atenção aqui para isso também, que alguém ganhou muito dinheiro, nunca ganhou tanto dinheiro, porque foi dinheiro pago pelos norte-americanos. E essa imagem de avião, eu quero chamar atenção por 2 motivos. Primeiro, por essa questão social, essa questão dessa crítica que ele faz. E a outra, para a beleza que é você ver o Brasil de dentro do avião. Eu duvido que você não chore. Se sobrevoar, eu não digo Rio de Janeiro, que isso aí é lugar comum, mas você decolar do aeroporto lá de Bahia, de João Pessoa, que o avião faz assim, você tem aquele espanto, não só a arquitetura que está lá, mas quando acaba a cidade e aí vem aquele mar azul, aquele céu lindo, aquele sol, aquela quantidade de cor. Ele chama atenção aqui, por isso que ele fala, passava por sobre nós de avião. Então, o pássaro e o avião. E de dentro do avião, a capacidade que a gente tem de voar dentro do avião, e distinguir essa luminosidade maravilhosa que o Brasil tem. Olha, eu não conheço quase nada no mundo, mas com certeza, na lista entre os 10 mais, o Brasil está dentro, não tem dúvida. E não sou só eu que diz isso, tem muita gente que vem de fora e ama isso aqui. Então ele chama atenção nesse ponto. A 7ª parte, o 7º grupo, vamos dizer assim, o 7º conjunto de poemas, começa a página 56 e ele é todo dedicado a 2 temas básicos. O primeiro tema, o tema mesmo central, seria a relativa velocidade do tempo. Tá? A relativa velocidade do tempo. O tempo é dialético, o tempo ele dialoga com o espaço, ele dialoga com o meu mundo interior e tal. E segundo é a cozinheira Bizusa. Ah, Bizusa. Vocês conhecem a Bizusa? Todo mundo aqui já deve ter tido uma Bizusa na vida. Aquela pessoa que trabalha com a família,
cuidadosa, zelosa, que acompanha a família, tal, né? E que acaba sendo um agregado da família. E lendo esses trechos aqui, me lembram, deixa eu ler um pedacinho aqui, olha, observe isso aqui. Basicamente, você tem que prestar atenção nesse conjunto, é essa relativa velocidade do tempo. Não tem a mesma velocidade o domingo que a sexta-feira com sua azáfama de compras. Não. Quer ver um detalhe? Que acontece sempre comigo. Sexta-feira passada aconteceu. A sexta-feira, ela dura pouquinho. Eu saio do trabalho 6 horas da tarde, olha só, encontro com os amigos. A hora que eu acabo de tomar a segunda cerveja, dá 4 horas da manhã. Absurdo. Absurdo, não é? Agora, a segunda-feira ela dura 40 horas, né? Sabe? Não, então veja bem, a relatividade do tempo. O domingo, para quem não tem outras opções, o domingo não passa, porque você tem que enfrentar o Faustão, o Gugu, o Gagá, o Guegué, poxa, no domingo não passa, não é mesmo? Então é nesse sentido que ele mostra essa relativa, né, velocidade do tempo. Eu me lembro, por exemplo, quando eu era garoto e ainda morava aqui em Montes Claros, aquela luz amarela, você tinha quase que pedir pelo amor de Deus para ela continuar acesa. Então dava a noite, era uma tristeza. Tinha rádio, tinha televisão, não tinha nada. Aquele monte de velho enchendo o saco, né? Criança, com cabeça completamente diferente. A gente adorava quando chegava de manhã. Por quê? Porque a noite tinha sido longa, no mau sentido, e não como o cara canta, né? A noite ia ser longa. Era aquela noite longa, arrastada, exatamente. Isso aqui é o que ele vai mostrando nessa parte. Aí, por exemplo, ele fala assim, então ele mostrou que a sexta-feira tem velocidade, o domingo tem outra, e ele fala aqui também, outra velocidade tem Bizusa, então essa empregada, essa passadeira lá da família. Outra velocidade tem Bizusa, sentada no chão do quarto, a dobrar os lençóis lavados e passados a ferro, arrumando-os na gaveta da cômoda, como se a vida fosse eterna. Sabe? Aquilo da pessoa fazer um trabalho com consciência e com carinho, né? Passa, é a roupa da família que a qual ela serve. Tá? Então isso tem uma velocidade. É diferente de você fazer um almoço no micro-ondas, né? Uma coisa é você preparar um almoço no micro-ondas, outra um almoço no fogão a lenha, por exemplo, ou no fogão comum, mas cozinhando. Então é isso que chama a atenção aqui. E a Bizusa tem um papel muito importante aqui, porque ela é a figura central. E me lembra um poema de Mário Quintana, que fala mais ou menos o seguinte: todo mundo se torna imortal quando entra para dentro de um poema. Então a Bizusa se imortalizou aqui. Eu queria falar uma outra coisa aqui, ó. Eu esqueci de falar no momento oportuno. A página 51, aí no meiozinho da página, o título do poema fica bem claro, fica bem presente. Ele diz assim: ah, minha cidade suja, de muita dor em voz baixa, de vergonhas que a família abafa em suas gavetas mais fundas, de vestidos desbotados, de camisas mal cerzidas, de tanta gente humilhada comendo pouco, mas ainda assim bordando de flores suas toalhas de mesa, suas toalhas de centro, de mesa com jarros. Aqui, para mim, é a essência do poema. Então, a explicação, se for pedir uma explicação, título, de onde se tira essa ideia que é isso? Está aqui. Esses versos aqui são bem claros ao mostrar essa ideia dele. Então, ele vai falar da relatividade de tudo, mostrando como é implacável a passagem do tempo e como tudo tem um significado, como tudo é relativo. Quer ver, por exemplo, também, ele chama a atenção, o tempo, a mesa de jantar, todo mundo reunido, né, a família toda reunida. Que gostoso, né? Não sei se ainda se curte isso, eu curto muito ainda. E vivo isso todos os dias. Então, almoçar tem que demorar mesmo, tem que estar
todo mundo em volta, comendo, conversando, contando piada, contando tal. No meu caso, né, minhas filhas chegam da escola, aí uma vai falar do professor tal, outra fala do outro, a matéria tal. Então, aí o tempo também demora a passar. Então, o que se faz e a preciosidade do tempo é mostrada aqui nesse ponto. No oitavo bloco, que começa aí a página 59, então começa uma série de versos em que ele vai mostrar ainda essa questão da velocidade do tempo e mostrando também como é que é complicada a velocidade do próprio espaço. Então, tanto o tempo quanto o espaço, eles vão dialogar entre si e isso aí vai variar muito. É impossível dizer em quantas velocidades diferentes se move uma cidade. A cada instante, sem falar nos mortos que voam para trás, ou mesmo uma casa onde a velocidade da cozinha não é igual à da sala, nos seus jarros e bibelôs de porcelana. Aqui eu queria chamar a atenção para isso da velocidade da cozinha. Em Minas, o sujeito chegou na sua casa, você o levou para a cozinha, pronto, esse é chegado. Não é? O cara já abre a geladeira e fecha assim com o pé, tal. Mas você levou alguém para a cozinha é a parte mais importante de uma casa. Eu chego na sua casa, você me deixa na antessala, poxa, é uma coisa. Não, eu chego na sua casa, você me leva para a sala, opa, já é outra. Mas você levou para a cozinha, então aí, né? A parte mais importante é a cozinha. É ali a parte feminina da casa, inclusive. Não que mulher seja motorista de fogão, não é nesse sentido. Mas é a parte feminina, é a parte do carinho. É a parte do aconchego, do chegar. Então, a velocidade na cozinha passa depressa demais. Lá em casa, por exemplo, levo para a cozinha, abro a garrafinha de cerveja, tomo o tira-gosto e o bate-papo, pronto. É como eu falei, daí meia hora passam-se 20 horas. Então a velocidade da cozinha é uma, lá na sala é outra e tal. Então interessante, eu acho muito interessante essa parte aqui. Aí ele fala das vasilhas,